A paz do Senhor. Eu vou começar lendo Provérbios capítulo 15 e o versículo 24. Para o sábio, há o caminho da vida que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. Inferno. Um assunto que põe muito em dúvida o pensamento de muitos cristãos. O inferno, será que ele é um local de tormento, um local de punição? Será que o que acontece com a pessoa depois que ela morre? Ela vai para um lugar de tormento? Ela vai para o paraíso? Ou ela fica como se estivesse dormindo, num estado inconsciente, esperando o dia da ressurreição? Eclesiastes capítulo 9, versículo 5. Essa passagem que eu vou ler, ela é usada por alguns, alegando que a pessoa depois que morre, ela está dormindo, que ela não vai para nenhum lugar. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Então muitos interpretam esta passagem, entre outras, que a pessoa quando morre, ela fica num estado como se estivesse dormindo, que ela não vai para um local de tormento, onde o mais conhecido é o inferno, ou ela vai para o paraíso. Só que o Novo Testamento nos dá a base bíblica, nos dá muitos versículos, passagens, nos provando que o homem, quando morre, o perdido vai sim para um lugar de tormento, onde ele está consciente, e o que morreu salvo em Cristo Jesus vai para um lugar de descanso, o paraíso. A palavra Sheol, ela significa sepultura. Hades e inferno são a mesma coisa. Então tem algumas traduções da Bíblia que no lugar da palavra inferno está Hades. E Tártaro significa trevas. A Tártaro você encontra na carta de Pedro, na primeira ou na segunda carta, não lembro agora bem direito. E o Guina significa o lago de fogo. E inferno também, para alguns, significa lago de fogo. Então, uma das passagens do Novo Testamento que nos dá a ideia de que a pessoa, quando morre, ela vai para um lugar de tormento e ranger de dentes, ou vai para o paraíso, é Lucas, capítulo 16, do versículo 19 ao 31. Ali é uma parábola. Mas o que é uma parábola? Parábola, ela ilustra uma realidade, algo que é real. Então ali Jesus disse que quando o rico e o Lázaro morreram, o rico ele foi para um lugar de tormento, e o pobre Lázaro foi para um lugar de descanso, um lugar de paz, o paraíso. Então muitos deturpam essa passagem, dizendo que isso não quer dizer que a pessoa foi para um lugar de tormento, que a pessoa está dormindo. Então não tem como interpretarmos dessa forma. Entendemos que ali Jesus ilustrou uma realidade, assim como a parábola dos talentos, a parábola do semeador, do mordomo infiel, entre outras. Então todas as parábolas indicam algo, um acontecimento real, que acontece, que aconteceu e vai acontecer. Mateus capítulo 5, versículo 22 e 29. Alguns versículos que eu vou ler aqui, que nos dá o entendimento de que o inferno é real, que o inferno existe, é um lugar de tormento
e punição eterna para aqueles que morrem sem Jesus Cristo. E eles estão num lugar consciente. Porque a Bíblia, o Novo Testamento principalmente, nos fala bastante sobre a palavra fogo, onde o seu verme nunca morre e o fogo nunca se apaga. Está lá em Marcos 9, versículo 44. Mateus 5, versículo 22 e 29. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento no tribunal. A quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Muitos também acreditam que a palavra inferno ela significa sepultura. Mas algumas traduções têm, sim, no lugar da palavra inferno está a palavra sepultura. Só que, como eu disse, não tem fundamento bíblico essa teoria, esse pensamento, esse entendimento. Porque, como eu falei antes, o Novo Testamento nos dá o entendimento, através de muitos versículos, que o inferno é real. Que a pessoa morre e vai para um lugar de tormento ou um lugar de descanso. E ele está lá consciente do lugar aonde ele está e por que ele foi parar lá. Eu vou ler Mateus capítulo 25, versículo 41 e 46. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Judas 22 e 23. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvando-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Então aqui Judas diz para a gente se compadecer, ter misericórdia daqueles que estão em dúvida, que através de nós a gente possa salvar essas pessoas, impedindo elas de serem levadas, lançadas para o fogo. Salmos 9 e o verso 17 diz que os perversos serão lançados no fogo. Lucas 12 e versículo 5. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Então aqui Jesus disse que nós devemos temer a Deus, porque somente Deus tem o poder de tirar a nossa vida e lançar a nossa alma, o nosso espírito, no inferno. Lucas 23, 43, tu vai ver que Jesus, quando estava na cruz, ele falou para um dos bandidos que foi crucificado com ele, um dos ladrões. Jesus disse para ele: te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esse ladrão, ele se converteu, ele acreditou em Jesus. Então Jesus disse que hoje mesmo você estará comigo no paraíso, não é amanhã. Então, é mais um versículo que prova que após a morte a pessoa vai para um lugar de tormento ou vai para o paraíso. João 8, versículo 56. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Então aqui Jesus disse a respeito de Abraão. Aqui se refere, muitos entendem, que Abraão, quando ele morreu, ele foi direto para a glória. E lá ele viu Jesus Cristo e se alegrou por ter visto Cristo. É o que Jesus nos passa o entendimento neste versículo que eu acabei de ler. Lembrando que o ensinamento do inferno, um lugar de tormento, que a pessoa vai após quando morre, o perdido, é o entendimento da maioria dos cristãos. A maioria dos cristãos, teólogos, todos entendem dessa forma como eu estou aqui
ensinando no vídeo a respeito do inferno. Em Mateus capítulo 17, ali você tem a transfiguração de Jesus Cristo. Então Pedro, Tiago e João testemunharam a conversa de Jesus Cristo com Moisés e Elias. Então olha só, mais um versículo comprovando que a pessoa quando morre, ela vai direto para a glória ou para um lugar de tormento. Moisés, ele morreu. Agora Elias, ele não viu a morte. Elias não morreu. Elias, ele foi arrebatado numa carruagem de fogo para o céu. Mas isso nos prova que eles estão lá em cima, neste momento. Que a pessoa que morre, salva em Cristo Jesus, está lá no paraíso. E não está dormindo. Porque senão nós estaremos indo contra a palavra de Deus. Eu sei que muitos não pensam assim. Eu sei que muitos acreditam que o homem, quando morre, ele fica num estado inconsciente, como se estivesse dormindo ou como se estivesse em coma. Ele não está num lugar de tormento ou num lugar de paz. Então, é o pensamento de muitas pessoas. 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Então olha só, os próprios anjos, demônios que se rebelaram contra Deus, que ficaram ao lado de Satanás, eles foram precipitados, lançados no inferno, aguardando o dia do juízo final. Então essas pessoas que são contra o inferno, um lugar de tormento, eles dizem assim, porque Deus é amor, Deus não lançaria as pessoas num lugar de tormento, ficar sofrendo. Mas só que tem que entender que Deus, ele é um Deus de justiça. Tiago 3, versículo 6. Ora, a língua é um fogo, é imundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo, e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Então olha só, mais uma passagem nos provando sobre a palavra fogo, palavra chama, se referindo ao inferno. Então não teria lógica essas passagens estarem se referindo à sepultura. Sepultura não tem fogo, não tem chama, não tem tormento, como ensinam as testemunhas de Jeová, principalmente. Olha só, Apocalipse capítulo 6, versículo 9, lá diz que João viu as almas daqueles que foram mortos por causa do testemunho de Jesus Cristo e estavam clamando por justiça. Então ali, mais uma passagem que nos prova que essas almas foram mortas no período da grande tribulação, como acreditam muitos, e eles, a partir da hora que morreram, pelo testemunho de Jesus, por eles serem salvos em Cristo, eles foram para um lugar de descanso, que a alma vive, que o espírito da pessoa vive após a sua morte. Apocalipse 20, versículo 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo, enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então olha só, essa passagem nos prova, mais uma vez, que a pessoa quando morre, ela está num lugar consciente de tormento, o perdido. Porque aqui diz que quando Jesus voltar, Jesus ele vai lançar o profeta, o falso profeta e a besta, que serão duas pessoas, no lago de fogo. E que nesse período, durante 1000 anos, Jesus Cristo vai reinar na terra, o reino milenar, Apocalipse 20. Satanás estará preso durante esse período. E quando passar os 1000 anos, Satanás será solto da prisão.
por mais um pouco de tempo para tentar aqueles que estarão habitando sobre a terra no período milenar. Então veja só que ali Satanás, depois disso, ele foi lançado dentro do lago de fogo, aonde já se encontram o falso profeta e a besta, que são duas pessoas, dois homens. Então isto nos prova que eles, todo o período dos 1000 anos, o falso profeta e a besta estavam ali no lago de fogo, ou no inferno, num lugar de tormento, um lugar consciente. Então não tem como nós irmos contra esta passagem e ensinarmos de outra forma, como muitos ensinam. Assim nós estaremos indo contra a palavra de Deus a respeito deste assunto, sobre para onde a alma ou o espírito do homem vai após a morte. João capítulo 15, versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Judas 7. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. 1 Pedro capítulo 3, versículo 19, ali fala que quando Jesus expirou na cruz, quando Jesus morreu na cruz, ele desceu às partes mais baixas da terra e pregou aos espíritos em prisão. Então, que espíritos em prisão são esses? O próprio texto ali continua falando, e muitos entendem que esses espíritos em prisão que Jesus pregou eram aquelas pessoas que viviam no tempo de Noé, aquelas pessoas que não acreditaram nas palavras de Noé e foram destruídos pelas águas do dilúvio. Então, mais um versículo que prova que a partir da hora que a pessoa morre, ela está num lugar consciente de tormento eterno, sendo atormentado pelas chamas, como diz Lucas capítulo 16, ou ela vai para um lugar de paz, de descanso, ou seja, o paraíso. Jesus falou mais do inferno. Olha, muitos acreditam que Jesus falou mais do inferno do que do céu quando esteve nesta terra. Mas a verdade é que Jesus Cristo falou mais do céu do que o inferno. O inferno está com os dias contados? Está. Aleluia. Apocalipse capítulo 20, versículo 14 fala, isso depois da volta de Jesus Cristo, que o inferno ou o Hades e a morte serão lançados dentro do lago de fogo. Aleluia. Como escapar do inferno? Irmão Fabiano, a Bíblia é bem clara. Para você escapar do inferno, é por isso que Jesus falou muitas vezes sobre o inferno, um lugar de tormento, um lugar onde a chama nunca se apaga. Falou de um fogo, de dor, de sofrimento, de choro, ranger de dentes. Então, para o homem escapar do inferno e depois do lago de fogo, Apocalipse 20, versículo 15, é somente através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Quem tem Jesus Cristo na vida, que se converteu, que nasceu de novo, que se tornou nova criatura, essa pessoa estará livre do inferno, da condenação eterna. Porque João, capítulo 14, versículo 6, Jesus disse que ninguém vai ao Pai, ninguém vai ao céu, ninguém vai ganhar a vida eterna, se não for por mim, porque eu sou o único caminho, a verdade e a vida. Então, para resumir o meu entendimento, a minha opinião sobre esse assunto do inferno, é que após a morte do homem ou da mulher, ele tem dois destinos, céu ou inferno, lugar de tormento ou lugar de paz. Então, é o entendimento, como eu falei antes, da maioria das pessoas. Esse entendimento é à luz da palavra, através do estudo e da meditação da palavra. Não é o porquê aquele falou, ou o ciclano disse, ou porque
essa religião disse que é assim? Não. É o meu entendimento, assim como o da maioria dos cristãos, a respeito do que acontece com a alma do homem após a sua morte. Amém? Graça e paz.